Fala, minha gente, sejam bem-vindos a mais um Fala Aí, nosso quadro aqui de entrevistas do canal Olímpico do Brasil. Como vocês sabem, sempre um personagem com histórias de Jogos Olímpicos, sempre atletas, né? A gente gosta mesmo de contar histórias do esporte olímpico. E hoje, o convidado tem tudo a ver com o nosso evento dessa semana, que é o Pré-Olímpico de Remo, né? Que vocês estão acompanhando aqui pelo canal Olímpico do Brasil. Quem vai aparecer aqui do meu lado nessa telinha é o Anderson Nossetti, aí, ó, tá do nosso lado. 4 participações em Jogos Olímpicos. Vai falar com a gente aqui, contar muita história, né, Anderson? Como é que você tá? Oi, é um prazer estar aqui, sendo convidado por ti, João. E ainda mais falando do esporte que praticamente foi a minha vida, né, o remo. Além de outros esportes que eu já participei, mas só que o remo foi o que abriu as portas para poder estar participando dos Jogos Olímpicos, né? A gente vai chegar nessas 4 Olimpíadas que você já foi, mas antes eu queria saber, Anderson, da sua infância, assim, como é que foi o começo, de onde que surgiu o remo na sua vida e como que era o Anderson criança, assim, aonde que nasceu, o que fazia quando era criança, era mais de rua, se era mais do mar, enfim. Não, eu sempre fui mais de rua, né? Sempre fazendo alguma atividade. É aquela brincadeira na rua, jogando bola, andando de bicicleta. Então, tanto que o início do esporte foi através da bicicleta, que foi através do bicicross na época. Tanto que eu nem tinha bicicleta para competir, pegava emprestada para ir lá participar. Daí existia as categorias que era não federado. Daí tu corria de manhã como não federado, daí os 3 primeiros classificavam para correr junto à tarde com os federados. Daí eu sempre estava nessa, né? Corria de manhã, daí vencia, ia correr à tarde e vencia novamente. E assim foi indo. Até que daí depois no ano seguinte eu já consegui comprar uma bicicleta, na época passei dificuldade, mas consegui adquirir uma e fui participando, mas sempre nesse estilo, né? Corria de manhã como não federado, porque não tinha condições financeiras para poder me federar, os custos eram tudo por atleta, né? Então, quer dizer, ficava difícil de eu me manter federado. Então, mas sempre foi assim que eu iniciei no esporte, né? Daí depois veio assim as brincadeiras de vôlei, daí fui brincando na escola, mas nada assim profissional. Até que eu tive uma luxação no ombro, daí foi aonde que nesse meio tempo eu já conheci o remo através do meu irmão. Ele me levou para conhecer o remo, e nisso eu fui brincando, né? Mas muito assim, não tinha nem ideia de que fosse continuar no remo. Eu queria outros esportes mais radicais, né? Mas nisso daí tinha amigos meus que queriam praticar remo, né? Eu já estava um pouco afastado, isso eu tinha que 12 anos. Daí, com 13 anos, teve um amigo meu que queria remar, mas ele não queria ir sozinho. Daí nessa eu aproveitei e fui junto com ele. Não, então eu vou só para fazer companhia, né? Aí eu entrei no remo, junto com ele, a gente começou. Daí eu já conhecia já o pessoal, que era tudo amigo do meu irmão, conhecido. Daí nisso ele ficou o quê? Uns 2, 3 meses e abandonou. E eu, como já conhecia o pessoal, peguei e continuei. Mas só que como brincadeira, nada assim, pensando em competir a nível nacional, estadual, só mesmo para brincadeira. Daí nisso, depois eu tive que me afastar do remo para poder estudar. Daí foi onde que eu fiquei praticando o vôlei, até na escola na época. Daí onde que houve a luxação do ombro. Daí o médico disse que eu tinha que fazer a cirurgia. Daí assim, não, cirurgia não quero fazer no momento. Daí eu perguntei para ele se havia possibilidade de remar. Eu assim, não, remar tu pode remar. Daí foi aonde que retornei pro remo novamente. Daí, depois que eu retornei, isso já foi em 94. Daí, em 94, eu comecei a treinar. Tive até um bom resultado na Copa Sul, na regata internacional no Rio. Mas logo assim que eu voltei, tive que abandonar realmente para terminar os estudos, concluir na época curso técnico, isso, aquilo.
Daí abandonei por 94 e 95. Daí em 96, com aquela onda de Olimpíada, Atlanta, eu vendo assim uns colegas meus conseguir a vaga para a Olimpíada, tudo isso foi assim meio que motivando assim, não, se eles conseguiram, pô, vou voltar a remar e vou tentar. Então é o caminho, é o remo. Daí nisso voltei em 96, comecei a treinar, daí não fiz mais nada, né? Só remo. E tanto que em 98 eu consegui desbancar o Cabeça, que era até então o melhor remador do Brasil. Daí nisso, em 99 eu já fui convidado para ir para o Grêmio Náutico União, para remar junto com o Cabeça. Daí a gente começou a remar junto, tentamos classificar o barco em dupla para a Olimpíada. Não foi possível no Mundial, daí voltou cada um para si no pré-olímpico, na qualificação interna no Brasil para poder representar o Brasil no pré-olímpico. Daí nisso eu consegui a vaga, consegui vencer a seletiva nacional e fui para o pré-olímpico no México garantir a vaga para o Brasil. Tanto que em Sydney, a primeira Olimpíada, fui o único representante do Brasil, né, em Sydney, do remo. E assim foi indo, né? Você vê que o remo ele foi e voltou em toda a sua vida, né? Sempre foi aquilo que... Sim, tanto que até não comentei antes, mas teve momentos que no início lá do remo, quando eu estava só de brincadeira, que os amigos iam me buscar em casa para voltar a remar. O pessoal que remava junto comigo. Para te ver como eu não estava nem aí pro remo. Quantas vezes vinha assim, colega meu, assim, chegava assim do nada, um dia de tarde, um sábado à tarde, aparecia um lá, porra, vamos voltar a remar, porra, vamos, eu remo junto contigo, assim, puta, tá, segunda tô lá de novo. Sorte que tiveram eles, né? Sorte que tiveram eles, então, pô, porque se não fosse por eles, tu iam ter aí esses 4 jogos olímpicos aí, né? Sim, tanto que o motivo de eu ter retornado para o remo também foi a própria luxação do ombro, e daí isso me limitou a muitas outras atividades, né? Então, a única que eu podia realmente participar era do remo. E o remo também, na época, para mim foi o esporte que me acolheu, porque na época tu bastava levar só uma bermuda, uma camiseta, entrar e começar a praticar remo. Não tinha custo. Então, isso foi assim, um grande interesse meu pelo remo. E daí, como gostava de esporte, pô, daí a paixão cada vez foi aumentando. Mas assim, tem uma coisa que eu sempre quero saber quando eu falo com atletas que chegaram no nível que nem você teve, que é... Qual que é a parte mais romântica, assim, que você acha de gostar mesmo desse esporte? Porque, cara, se você for parar pra pensar, é uma pessoa num barco remando, seja de forma rápida ou seja com uma técnica, mas assim, o que te motiva, o que te toca desse esporte, assim? A parte que te dá um conforto, você gosta, que, pô, você acordava todos os dias pra pensar nisso. Eu acho que é até tu saber que tu estás fazendo um esporte que pode te levar a uma participação olímpica. Então isso que fez eu me agarrar ao remo, né? Na época, como teve amigos meus que conseguiram a vaga olímpica, isso fez eu assim olhar para o remo, assim, pô, é através do remo que eu vou conseguir chegar a uma Olimpíada. E, pô, o potencial que eu tenho. Então, acho que nesse momento eu vi que, assim, pô, eu tenho condições, através do remo, de conseguir chegar no esporte, conseguir no evento principal do mundo, que é a Olimpíada, para qualquer atleta de ponta, né? E isso que foi o que aconteceu, né? Treinei, me dediquei, e cada vez fui conquistando o meu espaço, né? Foi dentro do estado, depois foi a nível nacional, foi através do sul-americano, os pan-americanos, as medalhas. Então, assim foi crescendo até que eu consegui participar da Olimpíada. Então vamos fazer por ordem. Você foi para Sydney, Atenas, Pequim e Londres. Ou seja, 2000, 2004, 2008 e 2012. Qual você acha que foi o melhor momento da sua carreira?
Foi em Atenas. Atenas foi o que, assim, tentei me preparar ao máximo para aquela Olimpíada. Então, a primeira eu não sabia como é que eram os Jogos Olímpicos. A segunda, assim, já sabia, já tinha ideia e tentei me preparar ao máximo que deu para representar bem o país, né? Mas só que a nível do Brasil ainda a gente está muito deficiente, né? Então, por mais que tenha feito tudo, ainda não foi o suficiente para chegar numa final. E como foi? O que mais você tinha de diferença assim de 2004 para 2008 e 12 e para 2000? Tipo, por que você diz isso que você acha que você estava melhor? Assim que eu me sentia bem, estava com assim, a variação na máquina boa, estava com a idade boa, como se diz, estava tudo excelente, só faltava só realmente uma condição de treinamento, preparo para ter um bom resultado. As outras também me preparei, mas só que não tanto como em Atenas. Até para mim foi uma surpresa depois em Pequim, em Londres, eu ter conseguido ir, porque não cheguei a me preparar tanto como me preparei em Atenas. E mesmo assim ainda consegui me classificar para a Olimpíada, participar. Então, para mim, como se diz, eu vi que, assim, enquanto eu conseguir aguentar esse pessoal novo, eu vou mandando ver. Qual que é a sensação de quando você consegue a classificação para uma Olimpíada? Porque assim, a gente está tendo o pré-olímpico de remo, né? 4, 5 e 6, aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e aí a gente pode ter índices e pode ter atletas que vão sair daqui direto para Tóquio. Conta um pouquinho sobre como que é a sensação de quando você consegue essa vaga no sonho que todo mundo tem, que é de ir para uns Jogos Olímpicos. Pô, é a realização do teu trabalho, né? Tu saber que conseguiu realmente o resultado daquele teu trabalho. Não, toda a dificuldade que tu passou naqueles 4 anos, ou toda a preparação que tu teve para aquele ciclo olímpico, tu chegou a alcançar o teu objetivo, que é a classificação para a Olimpíada. Que no remo praticamente todo mundo almeja esse resultado, é a classificação para a Olimpíada. Tanto que em todos os países, toda a programação de treino é em cima do ciclo olímpico. Então, quando tu chega ao ponto assim, pô, consegui a minha vaga, pronto, agora é preparar para tentar buscar o resultado. É só a continuação, mas o passo principal é a conquista da vaga, que é um dos pontos até mais difíceis para o atleta, é a vaga na Olimpíada. Que a gente tem até atletas que são medalhistas que ficam de fora da Olimpíada porque não conseguiram a vaga na seletiva nacional. Não é o nosso caso no Brasil, mas tem países que tem muitos atletas olímpicos de alto nível que chegam a conquistar medalha e ficam de fora da Olimpíada porque não conseguiram passar pela seletiva nacional. Então tu vê que às vezes a classificação para a Olimpíada que é o mais difícil. Total, claro. E é isso que a gente vai ver então nesses próximos dias. Uma dessas etapas que o Anderson está contando, que ele já passou 4 vezes por isso. A gente vai ver aí novos atletas. Já vamos falar sobre essa nova safra, mas uma coisinha que eu queria falar sobre o remo ainda, para uma pessoa que é assim, extremamente leigo e nunca assistiu a competição de remo. Eu queria que você contasse um pouco sobre como é que funciona a prova, qual que é a diferença de barco que existe, de prova que existe, enfim, as categorias. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem não é da área. Em específico, a prova que eu participei das 4 Olimpíadas foi no single skiff, que é o barco individual, onde o atleta é sozinho no barco, ele tem os 2 remos para poder se equilibrar, mas existe os barcos 200, por exemplo. São 2 remadores, mas só que como é o 200, ele não tem, cada remador leva somente um remo. Então é por isso que é chamado 200, porque também tem como tem o esquife individual, tem o double e tem o 4, o follow esquife, que é o 4, né? São 4 remadores com 2 remos, como tem o double
que é com 2 remos, cada remador. Aí na Olimpíada a gente tem um esquife, temos o double esquife, temos o 200 e temos o fora esquife, depois tem um 8 com, que daí quando é com, quer dizer que tem um timoneiro. No Mundial existe o barco 2 com e 4 com, mas já para a Olimpíada só tem o 8. Então são 8 remadores, cada remador com um remo só, e mais o timoneiro, aquele que vai fazer a reta durante a prova. Porque, por exemplo, o 200, como cada remador leva um remo só, então tu é obrigado a ter um leme, e esse leme é controlado pelo pé do remador. Então um dos remadores, pode ser tanto o proa como o voga, que o proa é o que está na frente lá, o que fica de costa para a linha de chegada. Sim. E o voga é aquele que está atrás, quando ele está na frente, ele está assistindo os adversários. E quando ele está atrás, daí ele não consegue ver nada, somente a lancha dos árbitros. Mas o leme do barco pode ser um dos dois. Isso é independente, ele vai da guarnição ter mais habilidade ou preferir levar o leme no pé, porque é um incômodo, porque além de tu estar remando, ainda tu tem que estar olhando a reta e saber que é o teu pé que vai controlar a reta, né? Então é muita coisa para pensar durante uma prova. Ao mesmo tempo, né? Exatamente. Por isso que quando a gente assiste, quem é leigo assim, né, Anderson? Você não pensa na quantidade de processos que você tem que pensar e na técnica que vocês têm que ter para isso tudo. Eu já participei de Copa do Mundo na voga de um fora esquife e levando o leme no pé. Então, quer dizer, tu tens que estar sempre de olho na ré do barco e num ponto de referência na partida para manter o barco alinhado sempre. Então, além de tu estar remando, tem que controlar o ritmo, ver como é que está o tempo, o número de remadas por minuto, a gente tem que ficar de olho na reta. Então a tua cabeça fica a 1000, né? E isso durante uma prova, imagine. Boa. Mas é coisa que a gente treina para isso, né? Só para fechar então um pouquinho da sua carreira e para a gente entrar no papo desse pré-olímpico que vai estar rolando agora. Então você foi para Sydney, que é na Austrália. Você foi para Atenas, que é na Europa, e para Pequim, que é na Ásia, e depois você voltou para Europa para ir para Londres. Ou seja, nesse tempo inteiro você viajou demais e você deve ter muitas histórias boas nesses países. Você lembra de uma história assim, que você conta sempre quando tá em churrasco, sei lá, com os amigos, um perrengue que você passou ou teve uma história boa dessas, Anderson? A história assim que eu posso dizer que marca muito foi a conquista na medalha da uma Copa do Mundo em Princeton, nos Estados Unidos, que era eu cabeça no double. Então quer dizer, a gente vinha disputando, vinha em terceiro, quarto, aí até quando a gente cruzou a linha de chegada eu falei pro cabeça, ficamos em terceiro. Era assim, será? E daí ficou toda aquela expectativa, e ficou aquele tempo e nada de divulgar o resultado. Aí quando a gente chegou na rampa, eles anunciaram que a gente tinha ficado em terceiro lugar nessa etapa da Copa do Mundo. Aí daí a gente foi ver o tempo, tinha dado 0,10 décimo de segundo de diferença. Daí o cabeça olhou para mim assim, como é que tu sabia que a gente tinha... como que a gente tinha ganhado? Assim, pelo esforço que a gente fez, assim tinha que ser... Não podia perder essa medalha. Na hora ali, né? Não. Essa medalha não escapa agora não escapa. Se perdesse, a decepção ia ser grande. Não, o Cabeça foi um grande parceiro meu, então... Cabeça que, por sinal, é comentarista, viu? O Cabeça vai ser o comentarista aí. Desses 3 dias aí de pré-olímpico e também do Sul-Americano, que vai ser dia 9 e 10. Entrando nesse papo, então, 4, 5 e 6 de manhã, a gente vai ter as etapas aí do pré-olímpico de remo na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro. Essa nova safra do país aí, a gente vai ter 6 brasileiros disputando aí, tentando ir para Tóquio. Eu queria que você falasse um pouco sobre quem você conhece, sobre o que você espera dessa safra, desses novos atletas. Olha, eu conheço assim, bem... Novos porque eu tô te pondo como... alguma geração antes, não te chamando de velho, Anderson, pelo amor de Deus, você e o Cabeça são mais velhos,
Por isso que eu tô falando que esse é o nome. O que eu acompanhei, assim, tenho acompanhado é o Uncas, né? Que tá pelos 2 títulos mundial que ele tem. Então, quer dizer, é uma chance que um grande atleta que eu pude ver ele crescendo lá dentro do Botafogo. Então, torço muito por ele, porque vejo que ele é uma pessoa bem disciplinada, dedicada. Então, quer dizer, é um atleta que só tem a trazer bons resultados para o Brasil, né? Então, espero que ele tenha um bom desempenho, né, agora no pré-olímpico, como todos os outros atletas do Brasil que estão classificados, o Emanuel. Então, eu espero que o Barco possa corresponder tudo aquilo que eles treinaram durante esses meses, até pela dificuldade dessa pandemia. Mas como se diz, o remo a gente só consegue saber o resultado no dia da prova, né? Não tem muito o que esperar antes da prova. É o dia da competição assim, que a gente vai ver se vai ser fácil ou não. Sim, sim. É muito sobre o dia, e o que eu ia falar é meio sobre isso. Não tanto sobre o dia, mas sobre o lugar. Quanto o fato de ser na Lagoa, ou ser em Tóquio, ou a prova ser em Atenas, em Sydney, o quanto que a Lagoa, especificamente, o lugar que você rema, qual que é a diferença de um para o outro? Assim, existe, sei lá, o vento que é muito diferente, o jeito da... Eu tô falando como muito leigo, e desculpa se eu tô falando algo que é muito errado, mas é uma coisa que eu queria saber, assim, sabe? O que tem essas nuances entre os lugares? Não, assim, a água, as posições do vento, na Lagoa e no Rio a gente tem muita variação de vento. A gente tem vento contra, tem vento a favor, tem vento lateral. Então, quer dizer, isso pode mudar em questão de minutos. Então, é complicado para o remador, mas acredito que todos os remadores que estejam no nível de um pré-olímpico já tenham passado por todas as condições de água desfavorável. Então, a vantagem para o Brasil é porque já conhece, né? Os remadores do Brasil já sabem como vai se comportar a lagoa no dia. Se conforme o vento, sempre para o final da manhã o vento tende a aumentar, pode entrar um vento lateral forte a partir dos 1000. Então eles ficam preparados sabendo que a prova até os 1000 metros bem tranquilo. Os últimos 1000 metros vai pegar água bem mexida, só vai acalmar lá nos últimos 250 metros. Então isso, a vantagem é que eles sabem que às vezes tu pega um vento lateral forte vindo lá do Botafogo, mas só que chega nos últimos 250 metros, acalma novamente. Então eles podem se preparar porque sabendo que os últimos 250 metros vai estar bom para remar. Então é uma vantagem para o pessoal do Brasil. Mas pode ser que também algum outro remador se saia bem nas condições de água dessa. Eu, cabeça numa Copa do Mundo na Áustria, a gente pegou tufão de vento de chegar a arrancar o remo da rampa, jogar dentro da água. E a gente conseguiu ir para a final a final da Copa do Mundo com o segundo melhor tempo. Isso porque os outros adversários não tinham condições nenhuma, eles não conseguiam remar. E aí, cabeça, a gente estava brincando na água. Então, quer dizer, a gente até achou que assim, será que a gente tá tão bem assim? Daí chegou no dia da final, acalmou o vento, daí a gente viu que não, ainda falta muito. Aí os caras vieram, né? Mas só que assim, no dia da eliminatória o vento era tão forte, tanto que a gente correu a prova, logo em seguida já foi suspensa porque não tinha mais condições de remar. Mas só que ainda bem que a gente conseguiu competir, e para nós a gente estava em casa, a gente tinha um entrosamento tão bom que a gente remou com facilidade naquelas condições de água. Ano passado eu estava muito fazendo os jogos de futsal e eu falei com muitos atletas mais antigos, falei com o Falcão e tal, com o pessoal mais antigo, e eles sempre me falavam assim, cara, a possibilidade de ter um canal transmitindo os jogos, os torneios e tudo que tem hoje, se tivesse na minha época, seria muito diferente.
Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, tipo, pô, a gente hoje tem um canal olímpico em que a gente tem espaço para isso, para um pré-olímpico de remo, que vai ser aqui. Você acha que se na sua época tivesse isso, seria um pouco mais fácil, vai, Anderson? Não, seria mais fácil divulgar o esporte, né? Porque por mais que muita gente estava sabendo que eu era remador olímpico, estava no remo, mas eles nunca tinham a oportunidade de ficar acompanhando assim, as minhas provas, as competições. Tudo dependia da televisão, né? Apareceu uma reportagem ou apareceu uma filmagem. E, pô, tendo um canal desse, quer dizer, o pessoal, tudo que está hoje em dia, os que estão praticando remo, vai chegar no dia, vão simplesmente chegar lá, vão abrir o computador e vão ficar assistindo as provas de remo, coisa que já acontece hoje através dos mundiais, de Copa do Mundo. Então, quer dizer, isso só tem a divulgar mais ainda o esporte amador, que tem a dificuldade de ser a visibilidade, né? Que nem o profissional. Então, isso faz com que as outras pessoas conheçam os atletas do Brasil de cada modalidade antes de chegar na Olimpíada, porque tem muitas modalidades que só vai conhecer os atletas do Brasil na Olimpíada, onde que é divulgado, mas ele não sabe nem o que ele é, o que ele passou, o que ele ganhou, o que. Então, e hoje em dia eles têm a oportunidade de até torcer por cada competição que ele está participando antes da Olimpíada. Isso aí, pô, é sensacional ter um canal desse podendo transmitir essas competições principais do Brasil. Isso passa muito pela nossa missão aqui, que é exatamente isso. Para quem está em casa, para quem gosta de esporte, crie uma identidade com essas pessoas que eles vão ver durante os jogos, vão ver durante os torneios que tiver, e aí já saibam quem são, o que essas pessoas gostam. Eu vi ela num torneio antes pelo canal, sabe? Então as pessoas passam a conhecer esses rostos que de fato são quem representam o nosso país quando chega para uma competição desse nível. No final aqui, Anderson, eu queria fazer um quadro aqui que chama Bate Pronto. O Bate Pronto é o seguinte, são perguntas pessoais sobre você, que você tem que falar o que vem na cabeça, assim, sem pensar muito. Beleza? Vamos tentar. Vamos lá. Primeira coisa, comida favorita? Puta, é a farofa com arroz e carne. Foi bem. Gênero que mais toca no seu celular, que você mais ouve, música que você mais gosta? É variada. Não tem assim uma preferência. Tinha uma época que eu costumava ouvir muito aquele country universitário. Ah, não é nem o sertanejo, é o country. É isso? Isso. Que isso, hein, André? Essa eu não esperava. Eu também sou muito fã do sertanejo, viu? Se você não fosse um atleta, seria? Mecânico ou alguma coisa envolvida na área de manutenção. Porque é o que eu mais gosto de fazer, tanto que os barcos que eu usava por último, eu mesmo tinha que construir. Então, quer dizer, já ano retrasado fiz um barco para o Clube Náutico Martinelli, aqui em Florianópolis, dei de presente para eles. Então, quer dizer, o que eu gosto de fazer é mexer em carro. Então, atualmente estou restaurando uma caminhonete, então é o que eu gosto de fazer. Um arrependimento que você tem? É de não conquistar uma medalha olímpica. E um orgulho? De chegar à Olimpíada. Uma mulher que você acha muito bonita? A minha? Manda um beijo já agora, né? Já faz o seu recado. Com certeza vai estar. Um beijão para a Leonora, minha parceira, minha companheira. Boa. E um homem que você acha muito bonito? Tá aqui trancada só aguardando a entrevista.
Teve que trancar ela para não fazer barulho, é isso? Pra você ficar mais tranquilo? Por causa do cachorro, então ela tá acalmando o Cachorro também, ela cuida do cachorro ali enquanto você dá entrevista. O maior atleta que você já viu ao vivo? Assim, isso pra mim não tem nem como discutir, né? O Guga. Por conhecer ele, por poder conversar. Então, o Gustavo... Algo me diz que o sotaque de vocês é do mesmo lugar, assim. Não que eu saiba que você é de Floripa também, mas o jeito de falar é muito parecido. Mas é uma pessoa sensacional, o Guga. Tive a oportunidade de conhecer ele em Sydney e depois em Atenas novamente. E como foi o papo com ele, assim? Sensacional, né? É uma pessoa muito simples, né? A gente ficava até com pena dele, né? Porque ele não conseguia nem sentar para comer dentro do refeitório, dentro da Olimpíada. E isso que é só os atletas de outras modalidades, né? O assédio. Por ele ser tão carismático, então... Sim, em Sydney, ele tinha recém ganhado, né? Então, em Sydney ele jantava junto com a gente e não conseguia ficar 1 minuto sentado comendo. Tudo vindo dos outros atletas de outras modalidades para bater foto, pedir autógrafo. Que demais! Ele bem tranquilão, na boa, batia foto, depois sentava, começava a rir com a gente, conversar. É uma pessoa muito simples. Né? É uma pessoa que realmente é aquilo que apresenta na TV. Né? O Guga, né, que quando ele ganhou, quando vocês estavam em Atenas, eu tinha 10 anos. Então, para mim, o Guga é uma grande referência também de quando eu era pequeno e quando eu via o esporte, um dos grandes ídolos que eu tive também. Anderson, muito obrigado por esse papo. De coração, é muito legal quando eu tenho a oportunidade aqui de conversar com pessoas que já passaram por esse sonho de estar em uma Olimpíada, e você, sem dúvida, passou por isso 4 vezes, então tem uma bagagem muito legal. Espero que você consiga passar cada vez mais para os novos atletas também, para as pessoas da área, que você não saia de perto do remo, né, que é algo que você já falou que foi, voltou. Espero que isso continue na sua vida. Estou meio afastado, obrigado aqui. Estou meio afastado, mas pretendo retornar, acompanhar novamente o remo. E agradeço a você, João, e boa sorte para todos os atletas do Brasil nesse pré-olímpico no Sul-Americano de remo. E um grande abração na cabeça. Aqui com a gente, né, pô? Tá o Cabeça aí também, você vai ver todos os atletas que você conhece, daí já pronto, já vai engajar e começar a ver tudo que a gente faz aqui no canal, beleza? Beleza. Obrigado, viu, Anderson? Um abraço.